Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade nessas aulas aí pré-AM. A gente vai trazer o último tópico aí do teu edital, que na verdade, a gente vai falar de óxidos, né? Funções aí inorgânicas, beleza? Então, sem mais enrolação, só peço que você deixe o like aí. Se ainda não é inscrito, inscreva-se para a gente crescer juntos aí, beleza? Então vamos lá trazer o assunto propriamente dito para a gente começar essa batalha aqui. Beleza? Então vamos trabalhar hoje com, você já sabe aí o tema, óxidos. Tranquilidade? Vamos lá. Então, primeira coisa que você tem que saber, galera, o conceito, tá? O conceito. Deixa eu pegar aqui um marca-texto aqui. O que são óxidos? São compostos formados pelo oxigênio e um outro elemento que não seja o flúor. Em outras palavras, eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer o quê? Que na verdade é um composto que, galera, binário. O que significa binário? O próprio nome já está dizendo, binário tem dois elementos. Seria um composto binário, onde eu tenho quem? O mais importante, o oxigênio. E o outro elemento tem que ser qualquer um, menos o flúor. Beleza? Exemplos aí, nós temos o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, tá? E a gente vai adentrar, aprofundar mais para frente. Então, os tipos de óxidos. Quais são os tipos de óxidos? Nós temos os óxidos ácidos, nós temos os óxidos neutros e os óxidos básicos. O que seria o óxido ácido? Seria, na verdade, um ametal, tá? Mais o oxigênio. E aqui nós temos uma ligação covalente, nós temos uma estrutura molecular. Então, nos óxidos ácidos, tá? Óxidos ácidos, nós temos um ametal ou um não metal ligado com oxigênio por ligação covalente. Exemplo, professor, CO2, tá? SO3 e NO2. Mas à frente a gente vai ver a nomenclatura, tá? E aqui eu vou pular para básico, depois a gente vê essa questão aqui do neutro, tá? O básico já seria um metal, tá? Ligado com o oxigênio. Só que o tipo de ligação existente é uma ligação iônica. Lembrando que esse metal tem que ser um elemento do grupo 1 ou do grupo 2. Se você lembrar lá de tabela periódica, do grupo 1 dos metais alcalinos e o grupo 2 dos metais alcalinos terrosos. Lembra disso? Exemplo, professor, o Na2O, o K2O. Beleza? São exemplos aí de óxidos básicos. Então, vamos aqui para frente. Professor, você não falou do neutro ainda. Calma, garoto. Calma, calma. Não te desespera ainda. Então, vamos aqui trazer os óxidos básicos. Tá? Óxido básico. Para a gente ter um óxido básico, a gente vai precisar fazer a desidratação das bases. Eu não sei o que é base. Aí tu tem que voltar e assistir o vídeo de base, beleza? Então, vamos lá. Desidratação de bases. O que é desidratar? Professor, desidratar é quando eu tiro o quê? Água. Muito bem, garoto. Você está nota 10. Então, vamos desidratar esse cara aqui. Só que esse 2 aqui, ele não é aquele aqui fora do parêntese, porque ele é tanto do oxigênio quanto do hidrogênio. Vamos lá. Menos H2O. Vamos lá. Então, Ca, eu repito Ca. Eu vou tirar, se eu tenho 2 hidrogênios aqui, então eu vou cancelar aqui, então vai sair o hidrogênio. Eu tenho 2 oxigênios, vou tirar só um, vai ficar apenas oxigênio. Então, a partir da desidratação do hidróxido de cálcio, eu vou ter aqui o óxido de cálcio. Eu vou ter esse óxido aqui. Mais um exemplo. Vamos tirar a água daqui, tá? Vamos tirar a água. Mas aí, como eu sei que é 2 moléculas de hidróxido de sódio, há um cara cantando aí no fundo, tá olhando? Vocês estão ouvindo? É o famoso jegue, o jumento. Não sei se vocês conseguiram ouvir. Então, vamos colocar aqui como se fosse a atomicidade, tá? Então, 2Na, mesma coisa aqui, Na2, beleza? 2 vezes O, O2. 2 vezes H, H2. Fica melhor de a gente subtrair agora. Então, menos água, que eu estou desidratando. Vamos lá. Então, Na2 fica, tá? Na2 fica. Esse hidrogênio cancela com este. 2 oxigênio menos 1 oxigênio fica apenas 1 oxigênio.
Então ficou esse cara aqui, óxido de sódio, né? Beleza? Então muito simples, você vai fazer a desidratação. Agora imagine que eu faça o processo contrário, que eu tenho um óxido básico e eu lanço água, eu vou reagir com água, vou botar água em cima desse óxido básico, eu vou formar uma base. Como assim, professor? Imagine aqui o CaO mais água. Eu vou ter quem? Olha só, eu vou ter CaOH2, hidróxido de cálcio. Beleza? Muito fácil, muito simples, né? Agora, não vá confundir com essa situação aqui. Se eu tiver, por exemplo, um óxido básico, tá? Um óxido básico e reagir com ácido, eu vou produzir agora sal mais água. Professor, é igual aquela reação de neutralização. Exatamente. Porque lá eu tinha uma base. Então, base mais ácido, sal e água. Mas aqui eu tenho um óxido de natureza básica. Então, ele está tipo servindo como se fosse uma base. Então, um óxido básico mais ácido tem também sal e água. Não é bem tranquilo essa situação aí? Muito tranquilo, né? Vamos avançando então. Óxido ácido. Eu vou utilizar o mesmo raciocínio. Eu vou fazer o que, professor? Eu vou fazer uma desidratação. Você já sabe. Eu vou desidratar o ácido, ou seja, eu vou tirar uma molécula de água. Vamos pegar o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, menos H2O. Beleza? Então, essa galera sai com essa galera aqui. No enxofre você repete. Eu tenho 4 oxigênios menos 1, fica 3 oxigênios. Então, eu tenho SO3. Então, a partir do ácido sulfúrico eu tiro água, fica SO3. Fazendo o modo inverso, eu tenho também que se eu tiver um óxido ácido, tá? Um óxido ácido e reagir com água, eu vou produzir aqui, eu vou produzir um ácido, né? H2SO4. Agora imagine que eu tenho um óxido ácido mais uma base. Aqui eu vou ter quem? Sal mais água. Beleza? Deixa eu voltar aqui se eu não falei besteira aqui. Beleza, muito tranquilo. Eu falei do ácido aqui, certo? Voltando. Então, se eu tiver um ácido reagir com uma base, eu tenho sal e água. Muito simples, né, galera? Muito simples. Agora, voltemos aqui a esta situação aqui do neutro. Eu tenho um óxido ácido e quando eu tenho um óxido básico. Agora, eu vou ter que eu não tenho nenhuma característica de ácido e nem básico. Aí eu vou ter este cara aqui, que é o óxido neutro. Então, ele não tem nem ácido, nem básico, não tem nesse caráter. Aí vai ser um ametal mais um oxigênio, tipo de ligação que vai ocorrer é covalente, tá? Uma estrutura molecular. E são apenas esses caras aqui. Você vai memorizar. São apenas estes caras aqui que são óxidos neutros. CO, NO e N2O. Tá? Memorize isso aí que você nunca vai errar. Se cair na tua pergunta lá, na prova. Quais das opções abaixo tem apenas óxidos neutros? Aí você tem que saber. É o cononel. Eu decorei assim, ó, cononel. Nel? Diabo é nel. É porque eu imagino que esses dois aqui sejam na minha cabeça. Que loucura, né? Cononel. Então, você memoriza aí. Outro ponto que a gente vai agora são os óxidos anfóteros. E aí esses óxidos anfóteros, eles se comportam tanto como óxido ácido, tanto como óxido básico. E eles vão reagir apenas com ácidos e bases. Por exemplo, se eu reagir com um meio totalmente muito ácido em relação ao óxido, então esse meu óxido ele terá característica básica. Se ele estiver reagindo
com um composto básico, muito básico, então esse meu óxido terá natureza ácida. Então ele vai se comportar de acordo com quem ele está reagindo. Esse anfótero geralmente ele não reage com água, tá? Mas sim com ácidos e bases. Ou seja, ele dança conforme a música. Exemplo, este cara aqui, o ZNO, Al2O3, Fe2O3. Então esses são exemplos aí de óxidos anfóteros. Dando continuidade, vamos falar agora das nomenclaturas, beleza? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar dos óxidos moleculares. Veja que nos óxidos moleculares, o que ocorre é que a nomenclatura é um pouco diferente dos óxidos iônicos. Aí você já sabe quais são os óxidos moleculares, né? Você já sabe quais são os óxidos iônicos, já falei aqui anteriormente. Deixa eu pegar aqui a amarelinha. Então, nós vamos aqui trazer a nomenclatura de óxidos moleculares. Então, você vai utilizar os prefixos mono, di e tri para a quantidade de oxigênio que tem, mais óxidos, mais mono, di e tri do elemento. Só que você vai perceber que nem todo tempo eu vou usar esse mono, di e tri do elemento aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo aqui bem fácil, tá? Na verdade, são todos exemplos fáceis. Esse cara aqui só tem um oxigênio, então mono. Aí mais o termo óxido, né? Então aí fica monóxido, tá? Monóxido de só tem o nitrogênio de nitrogênio. Beleza? Muito tranquilo, né? Ó, agora quando é enxofre, carbono, você não precisa colocar a quantidade de elementos que tem. Por exemplo, oxigênio tem 2, então aqui nós temos o dióxido. Beleza? De que? Esse S aqui é quem? Enxofre. Então, dióxido de enxofre. Beleza? Aqui são 3, né? Então, trióxido de enxofre. Então, quando for enxofre, carbono, você não precisa colocar a quantidade de elementos. Aqui, ó, CO2. Nós temos o di, que são 2 oxigênios, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Aqui você precisa, quando tem esse cara aqui, ó, quando tem nitrogênio, você não botou mono aqui, então aqui você precisa me colocar. Então, quantos oxigênios? 5. Aqui é o tal do pentóxido. Nome feio pra caramba, né, cara? Pentóxido de nitrogênio. De nitrogênio. Fácil ou não é? Muito fácil, né? Vamos lá, continuando. Agora vamos ver nomenclatura de óxido iônico. Aí já muda o seguinte, vai ser óxido mais o nome do cátion, tá? E aí, galera, existem alguns elementos, você já viu lá nas bases, que eles mudam o NOx dele, por exemplo, o ferro, o cobre, né? E aí você vai ser preciso colocar a carga desses caras. Aí você vai colocar em algarismo romano. Ou então, se preferir, você coloca para o óxido maior ico e para o NOx, para o NOx menor ico, para o NOx maior ico e para o NOx menor oso. Vamos lá para o exemplo aqui. Ó, aqui está bem tranquilo, né? Então aqui vai ser óxido de... mais o nome do cara aqui do cátion, que é, né? Sódio. Óxido de sódio. Como o sódio ele tem NOx fixo, aí você não precisa colocar o resto em algarismo romano, tá? Aqui, ó, óxido de cálcio. Isso aqui não seria dióxido? Não, porque aqui nós estamos tratando de nomenclatura de óxido iônico, onde você coloca di quando você estiver trabalhando com óxidos moleculares. Aí você já sabe que o óxido iônico é quando está ligado
ao oxigênio, ou um elemento do grupo 1 ou do grupo 2, ou do metal alcalino ou metal alcalino terroso, beleza? Então fica atento a isso aí. Esse outro cara aqui, ó, óxido, tá? Óxido de alumínio. Beleza? Agora aqui você vai dar uma pausa e vai lembrar que o cobre, ele tem o cobre mais e o cobre 2 mais. Então ele pode ter NOx 2 mais e NOx mais. Aí como é que você vai descobrir qual é a carga desse cobre aqui? Então veja que na ligação iônica você sabe que a atomicidade de um é a carga do outro. Se o 2 está aqui, é porque esse 2 é a carga do oxigênio. Se o 1 está aqui, é porque a carga aqui é 1. Então você matou, que aqui é cobre 1. Tá? Cobre 1. Então você coloca o que? Óxido de cobre. Aí você coloca em algarismo romano, de cobre 1. Ou então você pode usar, como aqui nós estamos na menor carga que o cobre pode ter, que é cobre 1 mais. Então seria óxido cuproso. Só que é cuproso, porque é o nome dele, nome original, cupro, né? Então, óxido cuproso. Ou óxido de cobre 1, tanto faz. Ó, aqui também, ó, o ferro ele pode se apresentar em ferro o quê? Em ferro 2 mais ou ferro 3 mais. Aí vai depender com quem está ligado. Aqui nesse caso seria o ferro 2 mais. Por quê? Você sabe que a carga do oxigênio é menos 2 e aqui seria o que? Mais 2. Aí corta, é por isso que fica sem a atomicidade, porque as duas são 2. Então aqui seria o que? Óxido de ferro 2. Tá? Óxido de ferro 2. Então aqui eu poderia dizer que era o óxido também, como está no menor NOx, óxido ferroso. Aqui, qual é o NOx aqui? Esse aqui é 3, porque aqui a carga dele aqui é 3 também, né? Então aqui é o 3 mais, né? Então ficaria o que? Óxido de ferro 3. Como ele se apresenta no maior NOx, quando é maior eu uso o que? Ico. Posso também dizer que é férrico, óxido férrico. Muito fácil, né? Muito simples, muito fácil. E agora uma classificação aqui, é exceção na verdade. Nós temos os peróxidos, tá? Os peróxidos. Os peróxidos é quando eu tenho, por exemplo, 2 oxigênios, e aí cada um vai ter carga menos 1, né? Totalizando aí menos 2 a carga. Então a carga do O2, do O2 como um todo será 2 menos. No caso, por exemplo, do H2O2, que é o que? Você vai apenas escrever peróxido de hidrogênio, tá? Peróxido de hidrogênio, que é a famosa água oxigenada que você utiliza aí para os pelinhos ficarem amarelos. Aqui, ó, peróxido de sódio, né? Peróxido de sódio. Aqui também, ó, peróxido de cálcio. Professor, eu vou falar também do tal dos superóxidos. Sim, aí os superóxidos, a carga do oxigênio já seria menos 1,5. Como assim, professor? Se eu não me engano, acho que tem um exemplo aqui. Vou procurar aqui de uma. Ó, esse cara aqui, ele seria um superóxido. Deixa eu trazer ele para cá. Se tu observares aqui, ó, a carga do sódio é mais 1, tá? NOx fixo. E aqui, para estabilizar, seria o que? Menos 1, beleza? Só que são 2 oxigênios. Então, cada um seria o que? Menos 1,5, tá? Porque é menos 1,
seria menos 1,5. Esse é o caso do tal do superóxido. Eu acho que talvez não caia na tua prova. Então, se você vê aqui essa situação em que o O2 tem NOx 2-, nós estamos diante do peróxido. Alguns principais que você pode até memorizar para na hora da prova não se esquecer do conceito, pelo menos não esquece de alguns compostos. O mais famoso é esse cara aqui, ó, H2O2, que é a água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. Eles gostam sempre de utilizar esse exemplo em prova. Galera, de óxido que nós tínhamos para falar seria isso, tá? Espero que você tenha gostado. Gostou? Deixa o like aí, inscreva-se no nosso canal. Até o próximo vídeo, galera. Falou!